Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Irmãos conectados, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Abra a palavra do Eterno, amado. Ô, meu irmão Isaías, Pai do Senhor, irmã Sandra, Pai do Senhor, irmã, glória a Deus, minha irmã, vamos te ver. Viagem foi tranquila? Graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, Romanos capítulo 8 é o auge da carta do apóstolo Paulo. Depois de ele apresentar a justificação pela fé, no capítulo 3 a 5, e no capítulo 6 a 7, ele apresenta a luta do cristão contra o pecado. E no capítulo 8 agora ele faz um apelo à santidade cristã. Como nós louvamos o hino da harpa aqui, quando o amado nosso voltar, veremos a sua face contemplar. Então, para contemplar a face do Senhor, nós temos esse caminho a percorrer. Qual? O caminho da santificação. O caminho de nós entrarmos no processo de perfeição. Então, nós devemos ter essa luta que o apóstolo Paulo aqui mencionou. Ele faz um apelo à santidade. Vejamos no capítulo 6, amado. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Romanos. Nós vamos ler muito fundamento bíblico, uma palavra muito pastoral. No capítulo 6, versículo 19 a 22, ele fala assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Depois que assim como apresentar os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós vemos aqui uma palavra que deve encher o nosso coração de esperança, de fé e gratidão ao Senhor por nos ter libertado do poder do pecado, amado. Então, quando Cristo morre na cruz, ascende, ressuscita e ascende ao céu, e diz: Tetelestai, aquele que nele crê é justificado pela fé, é perdoado, absolvido, liberto. A Bíblia diz que pela redenção que é em Cristo Jesus, ou seja, pelo preço pago, pelo resgate, e foi não por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E nós bem sabemos, amados irmãos, quem nós éramos em Cristo. Depravados, promíscuos, o apóstolo aqui disse, a imundícia, assim nós éramos. Mas agora o apóstolo quer nos encorajar a vivermos em novidade de vida. E ele diz que o pecado agora não tem mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que ele quer dizer é, nós não somos mais dominados, conduzidos, guiados, submissos ao pecado, mano. Por exemplo, nós estávamos ali na porta da igreja, o obreiro e eu conversando, e passou dois jovens, um com a caixa de cerveja atrás, o outro conduzindo a moto com a caixa de cerveja na frente. Amados, o pecado na vida do homem não é opção. Não é que o homem tem a opção de pecar ou não. Ele simplesmente vai pecar. Ele não tem a opção de falar, não, hoje eu não vou pecar. Ele vai pecar. Porque ele é servo do pecado, ele é escravo do pecado. Ele é submisso ao pecado. O pecado diz sim, ele fala, tudo bem. O pecado diz vai, ele vai. O pecado diz fica aqui, ele fica. Porque ele é escravo do pecado. Após a redenção que é em Cristo, agora o Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo agora guia a nossa vida, conduz a nossa vida. E agora a grande questão é, nós devemos viver uma vida que vence a carne,
que vence essa natureza caída, adâmica, que é submissa totalmente ao pecado. A grande questão é: quem que conduz a nossa vida? Quem que governa a nossa vida? O Espírito ou a carne? É disso que o apóstolo trata nesse capítulo 8. Se vivermos segundo a carne, certamente vamos morrer. Mas no versículo 12 ele deixa muito claro: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Ou seja, nós não devemos mais nada à carne. Nós não temos nenhuma dívida com a carne. Cristo pagou o escrito de dívida que era contra nós. Agora, nós não devemos viver devendo a carne. Nós éramos escravos dela. Agora não mais. Agora não mais. Então, se há na nossa vida algum pecado de estimação, devemos rever o nosso conceito. Qual o conceito, pastor? Se estamos vivendo, alimentando a nossa natureza caída, ou o Espírito Santo em que nós habita. Porque, meus irmãos, quem vive no pecado é escravo dele. Foi Jesus Cristo que disse. O Evangelho de João 8,34 diz: mas digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Provérbios vai mais longe ainda, Provérbios 5,22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Então fala que realmente o pecado é uma cadeia, mano. É uma cadeia. Imagina Manassés. A Bíblia diz que Manassés estava preso em correntes e grilhões e preso por gancho em suas narinas, como se fosse um animal. E assim é o ser humano, escravizado, submisso, governado pelo pecado. Olha o que a Bíblia diz de Manassés. Olha o que a Bíblia diz de Manassés. 1 Reis 21:25. Porém, ninguém fora como Manassés, que vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, ninguém fora como Reacabe, porque ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, ele se entregou puramente ao pecado, e a sua esposa Jezabel, ao invés de falar não faça isso, não, ela falava faz, continua, isso peca, isso sim mata, isso sim corrompe os mandamentos. Ela incitava ele cada vez mais ao pecado. A nossa carne, amada, ela prometia prazer, mas na verdade ela entregava a sua escravidão. A carne, na verdade, não é verdade. Eles querem desfrutar, mas na verdade eles estão aprisionados, entregues a essa condição. Porque a natureza adâmica caída governa o ser dele. Olha o que Paulo diz no versículo 12 do capítulo 6 de Romanos: não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal. Ele trata o pecado como se fosse um rei, e o nosso corpo, o súdito do rei. Quem é o rei? O pecado. E quem é o súdito do rei? Nossa natureza caída. Ele diz: não reine no nosso corpo mortal o pecado, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que o apóstolo quer dizer é: não deixe o pecado dominar a sua natureza. Cristo pagou a sua dívida. O pecado agora não tem mais domínio sobre você. O pecado agora não tem autoridade de conduzir a sua vida. Nós não devemos mais obedecer os desejos da nossa carne, irmão. E nós sabemos que na nossa natureza caída, a natureza caída, adâmica, nós tratamos disso na quinta-feira, ela não tem outra coisa senão apresentar, senão pecado. Culpa, destruição, errar o alvo, a separação entre o homem e Deus, a morte espiritual. Agora, o que é viver segundo a carne? Paulo apresentou isso aqui. Não a carne para viver segundo a carne. Não devemos mais a carne, para viver segundo a carne. O que é viver segundo a carne?
É necessário identificar para saber se eu e você estamos nesse caminho de submissão à carne ou submissão ao espírito, de uma vida de santidade a uma vida de pecaminosidade. O apóstolo ele quer tratar disso. A palavra grega aqui para carne, sarx, fala da natureza caída, inclinada ao pecado. Há um desejo ardente que incita a pecar. Irmãos, não dá para brincar com a nossa natureza. Não dá. A gente não pode flertar com isso. A palavra grega aqui fala de um estilo de vida governado pelos desejos, governado pela compulsão, algo incontrolável. É como o fluxo da água da cachoeira, ela tem que descer. Ou algum momento você já viu o fluxo da cachoeira subindo? Não. Ele só tem que descer. Assim é o fluxo do pecado. Ele só tem que descer. E para onde que desce, pastor? Para a morte, amado. Para a condenação. A natureza caída ela é perversa, ela é maligna. Olha só as compulsões que habitam na nossa natureza, amado. Gálatas 5, 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Irmão, isso não é brincadeira não, amado. Quer ver o que está acontecendo? Por exemplo, está tendo Copa do Mundo. Está tendo igrejas que estão cancelando o culto por causa de Copa. O nome disso é idolatria, mano. O nome disso é idolatria. Estão levando os meus para ver jogo no Brasil no telão da igreja. Vamos ver jogo no Brasil no telão da igreja. As crentes tudo vai. Vamos orar. As crentes não quero não. Jogo eu quero. Tem pipoca, pastor? A pipoca. Carne. Idolatria, mano. Não estou dizendo que você não possa ver, não é isso que eu estou falando, mas olha o exagero, mano. Olha o nível que a gente está chegando. De pastores cancelando o culto por causa de Copa. Membros que deixam de cultuar por causa de jogo, por causa de Copa. Idolatria. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como antes eu vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Há uma guerra interna, espiritual em nós. E o estilo de vida que vivemos é o que vai determinar o nosso destino. Paulo diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Acima, no versículo 16 e 17, ele diz: anda em espírito, e você não vai cumprir os desejos da carne. Por que, Paulo? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que você não faça o que quereis. Por exemplo, amado, pedir perdão a uma pessoa é um desafio para muitos. Porque a natureza fala assim: não, não vai, você não errou, você não cometeu erro, não foi você o causador do problema, não vai, fique assim. Mas o Espírito diz: vai, seja humilde, vá até ela, converse com ela, conversa com ele, fale, abra o seu coração, receba o dano. Mas a carne fala: não. Há uma guerra. No capítulo 7, Paulo escreve algo interessante. No capítulo 7 de Romanos. No 14 ele diz assim: olha a consciência. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, ou você mata a sua carne, ou a sua carne vai matar você. Se é que alguns não estejam mortos. A Bíblia diz que os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, com desejos. Irmão, ele dá um exemplo de
uma carne crucificada, alguém aprisionado. Um crucificado não tinha condição dele falar: agora eu vou fazer um churrasco, vou descer daqui, vou lá no açougue comprar. Não tem como. Ele está preso. Ele está impossibilitado. Eu vou sair daqui, vou lá no pagodinho. Não tem como. Eu vou sair daqui, vou lá na fanfest. Não tem como, ele está preso. Vou sair daqui, vou fumar um cigarrinho. Não tem como, ele está preso. Eu vou sair daqui, acho que eu vou cheirar. Não tem como, ele está preso. Eu acho que eu vou chamar do job. Não tem como, ele está preso. Como? Ele está preso. A natureza está crucificada. Quando a natureza quer dizer sim, o Espírito fala: você está presa. Tem como você governar a carne dele? Está presa. Então os que são de Cristo crucificaram, aprisionaram. Paulo diz: eu sei, isso é na minha carne, não habita bem algum. Então por isso eu crucifico ela. Por que, Paulo? Porque eu sei a recompensa do salário da carne. E qual é? A morte. No 13 ele fala assim: porque se viver segundo a carne, morrereis. Ele não está apresentando uma possibilidade. Se você viver de repente segundo a carne, de repente você morre. Não. Ele está fazendo uma afirmação: se você viver segundo a carne, certamente você vai morrer. E há 3 dimensões de morte aqui que o apóstolo Paulo está falando. A morte espiritual, que é a separação do homem com Deus. A morte moral, que o homem morre moralmente. Todos os princípios e barreiras que freiam o homem para ele não cometer pecados abomináveis caem por terra. Que é o endurecimento do coração. Ele fecha o coração para Deus e todo o princípio moral dele cai por terra. Isso morre. Quem é dominado pela carne, pela natureza caída. E a morte eterna. Quando finda-se o tempo do homem nessa terra. Então, amado, isso é sério demais o que o apóstolo quer tratar. Então, como que nós estamos vivendo, amado, a nossa vida cotidiana? Porque o culto não é simplesmente 2 horas de domingo. O culto não é simplesmente 1h30 de quinta-feira. O culto não é 1h30 de terça-feira. O culto é quando você abre os seus olhos e você passa a viver ali o seu culto racional ao Senhor. Romanos 12 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Padrão de pensamento modela o comportamento. A questão é: o que temos alimentado o nosso espírito? Temos mortificado as obras da carne, anulado, crucificado. O apóstolo disse: mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então aqui é um sinergismo que acontece. É um auxílio soberano do Espírito Santo e uma submissão minha, voluntária, à vontade do Eterno. Esse é o processo de mortificação. É o matar. A palavra aqui, amado, está no gerúndio. É o mortificar, é o matar continuamente. Hoje, amanhã e sempre. Mato hoje, mato amanhã se eu acordar. E mato depois. Continuamente matando a minha natureza caída, morta, anulada. E isso é uma luta, um combate que você deve levar a sério. Como? Não alimentando a sua carne. Como que se alimenta a carne, pastor? Através dos nossos sentidos. Olhar, audição, paladar, olfato, tato. Esses sentidos nossos aqui, mano, devem ser alimentados daquilo que o Espírito gosta. Mortificar, mano, fala de não negociar. Fala de não ter acordo, é não sentar na mesa de negócio com a carne e falar: eu vou dar só um pitadinho, só um bolinho. Não, uma cervejinha sem álcool. Pode, não tem álcool, pode. Não tem negociado. O mortificar aqui
é matar continuamente, é não ter acordo. É a palavra de Jesus em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Irmãos, e aqui tinha uma multidão seguindo a Jesus. E Jesus não está nem aí, amado, com multidão, com volume. Ele não está nem aí se a igreja está cheia, está lotada. Claro que ele quer. Mas ele quer ver crentes genuínos, crentes que vão atrás dele por quem ele é. E ele fala, se alguém quer vir após mim, se você quiser, você vem. Se não quiser, permanece nos seus pecados. Mas se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, seu instrumento de morte, e siga-me. Não tem acordo com a natureza. O Evangelho de Jesus não tem acordo. Ou é dele ou não é. Ou serve a Deus ou o diabo. Ou serve o pecado ou vive em santidade. Não tem meio termo. Não tem meio termo. É matar a carne continuamente. Os que, repito esse texto, Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificar a sua carne e as suas concupiscências e paixões. Como mortificar? Como mortificar? Já disse, analisando nossos sentidos. A santificação, nós vamos estudar isso quinta-feira. Santificação, a doutrina da santificação. A santificação não é um esforço humano, é um sinergismo, é uma vontade soberana de Deus, mas um movimento que o ser humano faz em processo de submissão. Isso é a santificação. Olha esse texto aqui, Filipenses 2:13. Você conhece esse texto? Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele continua dizendo, nós conhecemos mais esse, né? Mas ele fala assim, ó, fazei todas as coisas, sem murmuração e nem contendas. Você já viu as pessoas que ficam murmurando? Reclama do marido, reclama da casa, reclama da roupa, reclama do bicicleta, reclama do carro, reclama da vida, reclama da perna, reclama de tudo. De tudo. Reclama da comida, reclama do arroz, do feijão, se arroz está ruim, da papa. Tudo. Mas a Bíblia diz, fazer todas as coisas, sem murmuração e nem contenda. Pessoas que vivem arrumando picuinha, litígio, contenda, fofoca, confusão, briga, contenda dentro de casa, tornando o ambiente de casa pesado. Ele diz, fazer todas as coisas sem murmuração e contenda. Para que, cláusula de propósito, sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, redenção, salvação, glorificação, possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Então ele fala, é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Mas olha, faça todas as coisas, sem murmuração e contenda. Faz com alegria, faz com prazer, faz com disposição. Tenta ser mais agradável. Você tem que ser firme, convicto com seus propósitos. Mas faça aquilo para que Deus seja glorificado, amado. É focar sempre na glória de Deus. Não é se você tem razão, é a glória de Deus, amado. Não é se você está certo, é a glória de Deus. Não é se você não errou, é Deus ser glorificado. Entende isso? É entender que o seu corpo vai resplandecer a glória de Deus. Se aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você vive, que pratica, não glorifica o Senhor, tira! Remove! Se Deus não exaltar, a Bíblia diz, se o teu olho faz pecar, ele fala, coloca colírio. Não! Ele fala, tira, seu olho faz pecar, coloca um óculos. Não! Ele fala, arranca e joga fora. Sua mão te faz pecar, corta e lança fora de ti. Não tem acordo com o pecado, amado. E o Espírito Santo, ele vai nos impulsionando, nos lembrando, nos conduzindo, falando em nosso coração o que deve ser feito. Ele produz domínio próprio. Quem vive em murmuração e contenda não está com domínio próprio, mano. Não está equilibrado, quer sempre bater boca, quer sempre discutir. Não.
domínio próprio, equilíbrio, santidade, obediência. Assim se mortifica a carne. Eu vou passar alguns princípios que vocês já sabem, mas é necessário relembrar. Como mortificar a carne? A palavra de Deus, amor. Por meio da palavra de Deus, contato contínuo com a palavra de Deus. O salmista Davi diz assim no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha a palavra de Davi: Senhor, eu escondi a tua palavra, eu guardei, Senhor, na sede da onde fica o núcleo de todo pecado. É ali, Senhor, o antídoto contra o pecado, é a sua palavra. Eu guardei aqui, para eu não pecar contra ti. Se estou pecando, a palavra não está aqui. Eu não estou tendo contato contínuo com a palavra. E é não só meditar nas escrituras, ler. Se eu não conseguir ler a Bíblia toda, se eu não conseguir ler o Novo Testamento todo. Não é só isso que a Bíblia está querendo dizer. O que a Bíblia está querendo dizer é examinar, ler e praticar o que se está escrito. Falar assim para Jesus, Lucas 8:20: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Jesus, o quê? Senhor, tua mãe e teus irmãos, Maria. Tem mais Maria, Jesus. E teus irmãos estão lá fora, querem ver, a casa está cheia. Jesus pega e abre assim: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a executam. São esses. Como quem diz: por que eu não estou aqui no culto? Por que eu não estou cultuando? O que fez eles atrasarem? O que fez esse momento aqui não ser prioridade para eles? Então, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a executam. Por meio da palavra se mortifica a carne. Tiago 1:22 fala: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmo com falsos discursos. Não é citar, é viver. Não é saber a referência, é viver a referência. Não é ler o Novo Testamento todo, é viver o Novo Testamento todo. Não é conhecer doutrinas, é viver a doutrina. É isso que ele quer dizer. Isso passa por uma obediência imediata à palavra de Deus. Quanto mais obedecemos à palavra de Deus, mais nós vivemos mortificando a carne, a natureza caída. Quer ver, por exemplo, olha só, a Bíblia fala dos filhos, para ser submisso aos pais. Como que um filho vai obedecer a Deus? Sendo submisso ao pai, ponto. Simples assim. Vida de oração. Vida de oração. Como que eu mortifico a carne, pastor? Vida de oração. Não é orar, é ter vida de oração. Jesus disse assim em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne que é fraca. Aí alguém diz, né? Então o pecado é vitamina, vou fortalecer. Não. O que fortalece o espírito é vigilância e oração. Vida de oração, mano. Orar incessantemente. Porque ser tentado não é pecado, não, mano. Ceder à tentação que é o pecado. Agora, ser tentado, todo mundo é, até o próprio Cristo foi. Mas a Bíblia diz: em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Porque ele não praticou o pecado. Ele não viveu o pecado. Ele tinha a escolha. Ele falou: eu não quero. Eu devo obediência ao meu Pai que está no céu. Então não é a nossa natureza, é o fluxo do Espírito em nós. E aqueles que precisam, de repente, na verdade todos, viver uma vida de jejum. Jejum, mano. O jejum é extremamente importante para a vida cristã. Principalmente aquele que está no dilema, aquele que está no olho do furacão. E ele precisa realmente que a sua carne seja neutralizada. O jejum é especialista nisso, mano. Porque o jejum humilha a carne. O jejum lança a carne na lona. O jejum deixa a carne iracunda. E ela fala: você tem que fazer uma coisa. E você, pelo Espírito, fala: quem manda sou eu, debaixo da vontade de Deus. Começa a
fazer jejum. Quem começa a fazer uma dieta aqui sabe como é que é. Começa a bater aquela abstinência, aquela crise, você vai controlando. No primeiro dia duro, no segundo dor de cabeça, no terceiro desconforto, no quinto, no sétimo, no décimo, você já começa a ficar, show. Você começa a ficar equilibrado, controlando, tendo controle das ações. É o jejum. Jejum fala de disciplina, mano. Disciplina todas as nossas compulsões. Passa pelo jejum. E é algo que a igreja moderna não gosta. É algo que a igreja moderna não vive. É algo que a igreja moderna não pratica, mano. E eu falo de todos, liderança, a igreja, todos. Não vive. Quer ver uma coisa que faz mortificar a carne? Viver em comunhão. Viver em comunhão. Uma coisa que eu comprei o Fernando, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, pastor, o momento de culto é muito curto para ter comunhão. Precisa de um passo a mais para aquilo que aconteceu em Atos, a gente experimentar. Note como é que era a vida. Eu sei que a nossa rotina mudou, mas o estreitamento de comunhão entre nós precisa cada vez mais ficar mais forte, mais fluido, para que Deus seja glorificado, irmão. Olha o Salmo, o que diz? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam, entrelacem-se em rota de comunhão, rotina, auxílio, braço. Parece utopia isso, amado, mas é o que a Bíblia nos apresenta. Olha a vida dos irmãos de água, amado. Estava conversando com o pastor Wellington hoje de tarde, hoje na parte da manhã, ele conversando comigo acerca dos dons, milagres, prodígios. Eu falei, pastor, tem alguns princípios que foram quebrados em Atos e precisa ser restabelecido. Olha só, Atos 2:42 em diante. Olha o que a igreja vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, primeiro princípio, e na comunhão, segundo, no partir do pão, terceiro, e nas orações, quarto. Em cada alma havia temor, quinto. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 5 princípios, amado. Doutrina, comunhão, partir do pão, orações, temor. Havia em cada alma, nenhuma outra, em cada alma. Muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo que cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Comunhão. Isso nós não vivemos hoje, irmão. Nós não vivemos isso hoje. Comunhão, precisamos voltar a isso, a estreitar mais relações, termos mais laços, mais preocupação com os outros. Hebreus 10:24 diz: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vês que se vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quais são os adversários? Aquele que peca voluntariamente. Quem peca voluntariamente? É que deixa o costume de congregar. E congregar aqui eu não estou dizendo de culto de domingo. Congregar aqui é relação, intimidade. É buscar as coisas do alto, as coisas espirituais. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, amado. Por favor, abra sua Bíblia, por favor. Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Diz assim:
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Está falando de glorificação, transformação do corpo. Aí Paulo vai falar assim: por causa disso, em detrimento disso, mediante a isso, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai dizer o que é: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vives nela, mas agora despojavos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem e com seus feitos, e os revistais do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E suportando aqui, mas não é tolerar, é dar suporte ao outro, para que o outro viva uma vida cristã de excelência. Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Uma palavra, amado, aqui que eu nunca mais esqueci, é essa palavra aqui, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia. Ele está falando que as nossas vísceras, a intimidade congregacional é tão grande, é como se a minha víscera fosse a sua víscera, o seu intestino fosse o meu intestino, a sua veia fosse a minha veia, o seu sangue é o meu sangue. É isso que Paulo quer propor. Nós termos realmente um só corpo, um único corpo. E se eu tenho esse único corpo ele tem que sentir tudo. Eu não posso deixar uma parte do meu corpo ser totalmente abandonada. E para isso é necessária a mortificação da carne, matar a nossa natureza caída. Por quê? Há uma certeza da promessa. Da mesma forma que há uma promessa, se aquele viver segundo a carne vai morrer, mas aquele, se viver segundo o Espírito, vai viver. Foi isso que o apóstolo falou. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis, tereis vida, serás abençoado, próspero, terás plenitude de vida, certeza da vida eterna. Não só apenas a certeza da vida eterna, mas viver em plenitude de vida aqui, agora. Porque quem vive no Espírito, amado, primeiro tem paz com Deus. Tem paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, agora temos paz para com Deus. Eu não sei, amado, se você... Eu estou nessa igreja aqui mais de 12 anos. Mas tinha momentos que eu entrava nessa igreja aqui e eu falava assim: eu sou um lixo. Mas sem Jesus? Realmente. Mas eu ficava assim: qual vai ser a pedrada hoje? Aí você acostumou a tomar paulada, pedrada. Fomos adestrados dessa maneira. E isso é ruim, pastor? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Porque quando você vive no Espírito, qualquer palavra doutrinária da parte do Senhor não te oprime. Não te oprime. Não te causa temor nem medo. Você não fica assim. Pelo contrário, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Você fica tranquilo. Então quem está no Espírito, amado, qualquer palavra pregada, seja exortação de repreensão ou exortação de encorajamento,
o que está no Espírito, ele entende perfeitamente. Porque ele está vivendo esse processo de santificação. Ele tem paz com Deus, tem paz com os homens, ele tem a alegria do Espírito Santo, ele não vive murmurando, ele está crescendo na graça do conhecimento, ele está crescendo espiritualmente, ele vive baixo o poder do Espírito Santo, ele domina sobre o pecado, porque ele está vivendo em plenitude de vida. Isso não tem nada a ver se a minha vida está da maneira que eu penso ou que eu acho que deveria estar, desde que eu esteja vivendo a plenitude da vontade de Deus. Isso não tem nada a ver com o meu bem-estar, tem tudo a ver com a vontade do Senhor. Porque obedecer ao Senhor, não significa está tudo certinho na vida. Tem a ver com isso? A fé cristã? Tem não, mano. Porque senão aquelas crianças mortas no Coliseu tem alguma coisa errada. Senão aquelas mulheres grávidas sendo abertas, dilaceradas no Coliseu tem alguma coisa errada. Senão Paulo sendo decapitado tem alguma coisa errada. Senão Pedro tendo sido crucificado a cabeça para baixo tem alguma coisa errada. Não tem a ver com o meu bem-estar. A fé cristã não tem a ver com o meu bem-estar, com o meu conforto. Tem a ver com a minha fé. E a minha fé muitas vezes vai me colocar em apuros, em situações difíceis. Viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. Mortifique as obras do seu corpo e viva no Espírito, e você vai viver. Eu quero fazer algumas aplicações aqui e terminar minha palavra muito rápido. Não alimente a sua carne. Entre no seu espírito e analise a sua vida. O que eu estou fazendo que está alimentando mais a minha carne? Se você identificar isso, ali que você tem que fechar a torneira. É ali que você tem que fechar, acabou. Segundo, não brinque com o pecado. Terceiro, pecados escondidos sempre vão conduzir à morte. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. E a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. A gente não confessa mais pecado não, mano, acabou. A gente confessa problema, pecado, acabou. Eu como pastor sei disso. O índice é aqui. Chega, pastor, eu preciso conversar com o senhor. O pastor já pensa logo. Ih, o caldo entornou, como eu costumo falar, o caldo entornou. Não chega um, pastor, fiz isso, essa lenha. Ou então não chega um, pastor, me ajuda, eu quero evangelizar, quero ver para os hospitais, eu quero assumir essa questão do evangelismo dentro da igreja, pastor. Tem não, pouco. A seara é vasta, mas poucos são os ceifeiros. Então não trabalhe com pecado escondido, mas não fique assim. Não assuma esse risco. Não fique nesse alvo. Não fique com esse pecado de estimação. Lide com esse pecado. Trate com esse pecado. Confesse esse pecado. Abandone esse pecado. E você vai alcançar a misericórdia, mano. Você vai ser bem-aventurado. A vida em santidade é uma evidência de alguém que nasceu de novo. Quem nasceu de novo, a vida em santidade, a rotina, o histórico. Minha mulher me conheceu antes de Cristo, depois dele. Ela pode analisar a minha vida. Quem eu era antes e após. Se eu começar a retornar, ela vai saber. Isso daí não está de acordo não. Ela vai saber. Todos os dias, irmão, nós fazemos escolha. E a escolha é alimentar a carne ou andar no Espírito. Todos os dias, todos os momentos. Abrimos a vista, os passos de escolha estão ali. Ao abrir a vista, você já começa a entender se você alimenta mais o Espírito ou a carne. Ao abrir os olhos, você já começa a fazer esse diagnóstico. Então essa palavra, amado, é o Espírito Santo nos convidando a entregarmos tudo aquilo que nos conduz ao pecado e fala, por favor, Senhor, há tantos anos eu lido com essa questão e eu não consigo.
Eu tento, eu não consigo, eu tento, sou derrotado, eu tento e eu caio. Mas hoje, pelo seu Espírito, eu sou convencido, Senhor, a entregar e falar: eu não quero mais viver segundo a carne, eu quero viver segundo o Espírito, eu quero fazer a sua vontade, Deus. Eu quero ser encontrado, como o Senhor disse a serva de Davi: achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus, cita o meu nome, Senhor. Diga que o Senhor me achou, diga que o Senhor me encontrou. Eu serei, eu sou submisso à sua vontade, Deus. Ele quer isso, igreja. Ele quer uma igreja que o ame, que o adore. Como foi dito aqui, o instrumento eu sei, eu adoro. Como o violão eu adoro. Contendo eu não adoro. Doente ou saudável, eu adoro. O dinheiro na conta eu sei, eu adoro. Porque eu sou submisso à sua vontade, Deus. Aleluia. Por mais que a minha vida esteja virando do avesso, eu não me importo. Eu adoro. Eu estou totalmente submisso, Deus, à sua vontade. E eu sei, Deus, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu decreto. E eu te amo, Deus. Eu não quero viver baixo as consequências do pecado. Eu quero viver baixo as consequências da vida de santidade. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou servo da orelha furada. Eu pertenço ao Senhor. O Senhor me salvou, me redimiu, me libertou, me lavou, me encontrou no sujo, cheio de excremento. E eu só quero te adorar, Deus. Eu só quero te servir. A mesma graça que justifica é a mesma que santifica, amado. É a mesma graça. A graça que absolve é a graça que santifica. Como pode alguém dizer que nasceu de novo e não vive santidade? Tem alguma coisa errada. Aleluia! Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não torna a graça do Senhor em vão. Mortifique, mortifique. Vamos voltar, igreja, vamos voltar. Vamos voltar a jejuar, vamos voltar a regia, vamos voltar a oração, vamos voltar a comunhão, vamos voltar a expulsar os demônios. Vamos voltar a ter ousadia e falar: sai daqui, diabo! Sai daqui, pecado! Ter autoridade. Quando a carne é mortificada pelo Espírito, Cristo é glorificado, Deus é exaltado. A igreja é fortalecida. O crente experimenta verdadeiramente a vida que Deus prometeu. Isso não tem nada a ver com o seu bem-estar. Daniel caiu na cova dos leões, amado, mas os leões não tiveram poder sobre ele. Por quê? Porque ele não estava na carne, estava no Espírito. Senão o leão das almas já tinha devorado ele. Todo dia nós somos lançados na cova de leões, e os leões não nos derrotam pela misericórdia do Senhor, mas Deus quer nos dar a experiência de se lançar a nossa vida realmente na cova. O leão não vai ter poder sobre a nossa vida. Se nos lançar na fornalha, o fogo não vai nos consumir. É aquele crente que diz, como Sadraque, Mesaque e Abednego, pode nos lançar na fornalha. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se não quiser, a tua estátua, nós não nos curvaremos. Crente que realmente dizem não ao pecado. Seja eu posso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é a procedência do maligno. Crentes convictos, intrépidos. Crentes que vivem baixo a promessa do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todo
os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 14, ele fecha assim: viva, viva. O mundo está aí, amado, conduzindo, querendo que todos se conformem com esses modos viventes, mas você deve ser alguém diferenciado. Assume o dano que for, seja onde for, no trabalho, na faculdade, na escola, no namoro, no noivado, no próprio casamento, seja onde for, assuma o dano, o risco. Mas diga como Pedro falou: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Paulo nos convida a viver essa vida de santificação no temor do Senhor, de maneira que, irmãos, somos devedores não a carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, original aqui fala do Espírito Santo, só quem pode estar com letra minúscula, mas no original não está com letra minúscula, não está falando do Espírito do homem, está falando do Espírito Santo. Aqui em James aí já trata como Espírito Santo, mas se viver pelo Espírito Santo, baixa a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, mortificareis as obras da carne e vivereis, tereis plenitude de vida, vai exaltar o teu Senhor, o teu Salvador, com a sua existência, vai ser alguém trépido, como Jó. Eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos te podem ser impedidos. Intrépido. Eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará a meu favor, ainda que nos meus ossos eu verei a Deus. Glória a Deus. Como quem diz, no pó, na cinza, na sepultura, eu glorificarei meu Senhor, eu glorificarei o meu Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Volte a viver no Espírito, volte a ser um crente diferenciado, volte a ser um crente de palavra, mano. Aleluia. Volte a ser um crente que não negocie com o pecado. Glória a Deus. Não seja semelhante ao mundo, seja diferente do mundo. Sim, todos aqueles judeus na Babilônia, quando tocou, os instrumentos se curvaram. Mais de 2 milhões de pessoas se curvou, e poucos jovens se manteram de pé. Quando tocava, Daniel tinha que se curvar, e aquele de Daniel orava 3 vezes ao dia. E aqueles malignos falaram: como que a gente vai pegar Daniel? A não ser se pegarmos na lei do Deus dele. Por quê? Porque ele vive orando. Ou seja, Daniel é um homem de oração, ele não para. Só tem como pegar ele se for assim. E pegaram, mas ele não parou. Não para, continua trilhando o caminho da verdade, o caminho da santificação. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.